querem parar porque ainda não começaram. Então, elas querem, o sonho delas é não terem a oportunidade de começar a trabalhar e ficar realmente do jeito que está. E eu fui buscar uma ajuda com o Dr. Google, não sei se vocês conhecem. Dr. Google, uma pessoa muito sábia, inteligente, ele tem um nível de conhecimento avançado, e eu perguntei para ele: Dr. Google, o que significa trabalho? Não é que a gente fala tanto dessas coisas, mas qual que é o conceito que o senhor dá para trabalho? E o Dr. Google falou para mim: Pastor Rogério, trabalho é um conjunto de atividades que podem ser produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Ou seja, trabalho é atividade, é exercício, trabalho é movimento. E na vida, aí já não é como o Dr. Google, né? Mas na vida a gente trabalha pelo menos com 2 propósitos. O primeiro propósito do trabalho é beneficiar-nos, né? A gente trabalha pelos benefícios que o trabalho pode nos dar. Essa é a motivação da maioria das pessoas que exercem qualquer que seja o tipo de trabalho. A maioria de nós levantamos cedo, dormimos tarde, passamos mais tempo em uma empresa, servindo a uma determinada empresa, por causa dos benefícios que nós almejamos receber por aquele trabalho que nós exercemos. Às vezes um benefício financeiro, na maioria das vezes. Mas o segundo propósito do trabalho é beneficiar. Nós também trabalhamos para beneficiar. Porque quando nós exercemos qualquer que seja o tipo de trabalho, nós estamos beneficiando algo ou alguém. Nós estamos beneficiando uma empresa, um empresário, nós estamos beneficiando uma instituição, nós estamos beneficiando um grupo de pessoas. Então, os 2 principais objetivos do trabalho é nos beneficiar trabalhando e beneficiar algo ou alguém com o tipo de trabalho que a gente exerce, não é? Então, como eu disse, no sonho brasileiro, a maioria das pessoas querem deixar de trabalhar. Mas eu tenho uma verdade que pode doer na sua alma se você quer trazer esse sonho para o cristianismo. No Evangelho é impossível, repito, é impossível ser um crente de verdade sem trabalhar para o reino. Todo crente é, consequentemente, um trabalhador, alguém que exerce uma ou mais atividades em benefício do reino de Deus. Não dá para ser crente sem trabalhar em prol do reino de Deus. Pastor, e a pessoa que é tetraplégica, ela tem que trabalhar para o reino, com intercessão, com oração, com pregação, com palavra, com pensamento, ela tem que servir o reino. Todo crente ou é um trabalhador ou não é um crente. E aí nós vamos para o texto que a gente leu. Esse texto ele narra um breve momento da trajetória do fundador do cristianismo, né? Do mestre, do Senhor Jesus. E aqui ele mostra Jesus em plena atividade. Se tem alguém que teria poder, capacidade, possibilidade de poder não trabalhar, esse alguém era Jesus. Se Jesus não quisesse vir à terra e ele não quisesse fazer nada para os seres humanos, ainda assim ele seria glorioso, ainda assim ele seria poderoso, ainda assim ele teria tudo o que quisesse. Jesus ele não tinha necessidade em si mesmo de exercer qualquer que seja o tipo de trabalho. Era como se a gente trouxesse para o meio secular, alguém ganhasse na Mega Sena no jogo da virada, que é um dos maiores prêmios do ano, né? Só trabalha depois em janeiro se quiser. E Jesus, ele estava muito acima de qualquer tipo de prêmio, de qualquer tipo de glória ou de qualquer tipo de benefício. Ele não precisava. Mas quando a gente olha o nível de atuação de Jesus, gente, eu digo para vocês com sinceridade de coração, é constrangedor para nós ver como o nosso mestre trabalhava e pensar em quão parado nós somos ou quão pouco nós fazemos. Nós dizemos que somos cristãos e quando dizemos que somos cristãos, nós estamos dizendo por inferência, não só que somos discípulos de Cristo, mas estamos dizendo por inferência que somos
parecidos com Cristo. Estamos dizendo que Cristo é o nosso modelo, ou seja, nós agimos como Cristo age, nós vivemos como Cristo viveu. Mas na teoria isso é fácil dizer. Agora na prática o texto diz que nesse momento Jesus percorria todas as cidades, Jesus percorria todas as aldeias, Jesus ensinava nas sinagogas, Jesus pregava o evangelho do reino, Jesus curava todo tipo de doenças e enfermidades. Meus amados, olha o nível de atuação e de intensidade do ministério de Jesus. Jesus está trabalhando para a benfeitoria da raça humana. Ele está servindo, ele está caminhando, ele está agindo. E no versículo 34, Jesus tinha acabado de receber uma dura crítica por expulsar demônios. Os fariseus olham para Jesus no verso 34 e diz que Jesus ele expulsava demônios pelo poder dos maiorais dos demônios. Eles acusam Jesus de ser o líder dos demônios porque Jesus estava fazendo o exorcismo. E como que Jesus lida com essa crítica? Andando, percorrendo as cidades, percorrendo as aldeias, curando os enfermos, expulsando os demônios, beneficiando as pessoas, exercendo o seu trabalho. Meus amados, quando nós somos convidados a trabalhar em prol do reino de Deus, a gente precisa aprender a lidar com a oposição. Imagina se Jesus fosse uma pessoa doente psicologicamente ou emocionalmente, dissesse assim: puxa, eu faço tudo pelo povo, o povo ainda me chama de demônio. Ah, meu Deus, eu não vou fazer mais nada por esse povo. Agora eu vou parar meu ministério, agora eu vou parar minha caminhada. Jesus, ele não dá a mínima para as críticas destrutivas. Jesus não se importa com o que as pessoas estão falando a respeito dele, se as pessoas estão chamando ele de demônio, se estão mediocrizando o ministério dele, se estão confrontando, se estão apontando. Jesus simplesmente sabe que há um trabalho a ser feito e ele faz o que precisa fazer. Então, se você é uma pessoa que quer ser um cristão genuíno, que quer atender ao convite de Cristo para trabalhar em prol do reino de Deus, a primeira coisa que você vai precisar aprender é não dar ouvido a críticas destrutivas que vão surgir no nosso meio. Você precisa entender que está servindo o reino, que tem que trabalhar para o reino, e quando as críticas destrutivas se levantarem, elas não devem ser um agente impulsionador para fazer você parar. Não deve ser algo que te destrua, que bloqueie o seu ministério. Quantas pessoas param de trabalhar por causa de uma crítica destrutiva? Ah, eu não vou tocar mais aqui no ministério de louvor porque a irmã falou uma coisa para mim. Ah, eu estava tão animado naquela igreja servindo, mas aí o pastor falou uma coisa, eu não quero mais saber de igreja. Para com isso! Cresce! Os opositores de Jesus chamaram ele de demônio. Então, se você quer trabalhar para o reino, entenda, você vai lidar com críticas, você vai lidar com oposição, você vai lidar com pessoas que farão de tudo para parar o seu ministério, porque gente para atrapalhar tem muito, para ajudar tem pouco. Gente para trabalhar você conta nos dedos, para atrapalhar você precisa de uma calculadora científica e de formação básica em matemática, porque não dá para contabilizar de tantas pessoas que tem para te bloquear. Mas Jesus não era assim, Jesus era intenso. As críticas vinham, ele continuava. As pessoas queriam questionar e ele trabalhava. Enquanto as pessoas gastavam tempo questionando a autoridade de Jesus, conhecimento de Jesus, questionando o poder de Jesus, questionando de onde Jesus tinha vindo, Jesus estava trabalhando, Jesus estava servindo. Porque é assim, quem tem tempo para criticar, para questionar, para apontar, não tem tempo para trabalhar. Tem gente que tem tempo demais para ficar nas rodinhas, falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal das coisas que acontecem na igreja, mas não tem tempo para fazer uma visita, não tem tempo para fazer uma oração, não tem tempo para levar uma palavra para quem precisa, porque está investindo tempo demais, destruindo o ministério de quem está trabalhando, em vez de investir tempo no exercício do próprio trabalho.
Então, se você quer ser um trabalhador, feche os seus ouvidos para críticas destrutivas, porque se você ficar dando ouvido demais a pessoas que são destrutivas, você não vai caminhar nunca. Se Jesus ficasse dando ouvido a escribas, a fariseus, a essênios, a saduceus, se Jesus desse ouvido ao Império Romano, aos pagãos da sua época, ele iria se bloquear. Mas Jesus, ele sabe o que tem que fazer e como tem que fazer, e ele vai lá e faz. Glória a Deus. Trabalhar para o reino não é algo absolutamente fácil. A gente precisa ter clareza disso. A gente vive num tempo em que os pregadores trazem a pregação da facilidade. E muitas pessoas se enganam pensando que trabalhar para o reino é algo absolutamente fácil. Você faz com maior tranquilidade, mas não é. Observe nas entrelinhas do texto, nós lemos o verso 35, observe o que Jesus está fazendo. A Bíblia diz que ele percorre todas as cidades. A Bíblia diz que Jesus percorre todas as aldeias. Diz que ele investe tempo ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino. Ele investe tempo preocupado com as enfermidades das pessoas, curando as enfermidades das pessoas. Jesus, ele está num tempo em que as viagens eram perigosíssimas. Viajar naquele período não era como viajar hoje, que a maioria das pessoas viajam e tem seguro de vida, tem seguro do telefone, tem seguro do carro e tem proteção nos aeroportos, tem policial na rodoviária. Naquela época, a maioria das viagens eram viagens perigosíssimas, viagens onde tinham ladrões e salteadores nas estradas, só esperando uma oportunidade para pegar essas pessoas que faziam esses trajetos que Jesus se dispôs a fazer. Jesus, ele tinha recursos limitados. Jesus não era um milionário, alguém que poderia pagar as melhores carroças da época, trazer os melhores cavalos para subsidiar as suas viagens, ter pessoas a seu serviço. Não, Jesus, ele percorria essas aldeias e cidades com os seus discípulos e os recursos eram limitados. Muitas vezes a alimentação que eles tinham era uma alimentação que as pessoas ofereciam, a hospedagem era na casa das pessoas. Jesus, ele encara desafios para o exercício do seu ministério. Os meios de transporte para as viagens eram arcaicos. Nós não sabemos exatamente qual meio de transporte Jesus estava utilizando aqui, mas na maioria das vezes essas viagens eram feitas a pé. Eles andavam de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, caminhando. Eles enfrentavam as intempéries do clima. Era frio demais na madrugada, calor demais durante o dia. Era absolutamente desafiador fazer esse tipo de viagem, trilhar esse tipo de trajeto. Nessa época não haviam equipamentos eletrônicos para Jesus de repente chegar numa aldeia e postar no grupo de uma igreja e dizer: gente, eu estou aqui, vamos fazer uma reunião às 19 horas. Não tinha isso. As pessoas das aldeias e das cidades não faziam um cartaz, como as igrejas fazem hoje, colocando a foto de Jesus dizendo assim: sexta-feira do milagre, a cura chegou nessa aldeia, Jesus está presente, venha, tragam os enfermos. Não tinha equipamento eletrônico, não tinha equipamento de som. A voz de Jesus tinha que ser desgastada falando com as multidões. Não tinham recursos para pagar grandes templos. A maioria das grandes pregações, quando não aconteciam nas sinagogas, elas aconteciam ao ar livre. E Jesus, ele estava exercendo, ele estava trabalhando, ele estava enfrentando os seus desafios. E outro grande desafio era a pouca mão de obra. A mão de obra era escassa. Jesus, ele estava com seus discípulos e os seus discípulos ainda estavam em treinamento. A maioria do exercício do ministério pesava sobre a pessoa de Jesus. Era ele que tinha que assumir as prédicas, as oratórias, era ele que tinha que assumir os ensinos, as curas, à frente das visitações, era ele que estava à frente dos debates, era ele que estava à frente das ministrações, era ele que estava à frente das aulas. Mas você não vê em nenhum momento Jesus reclamar, dizendo: está pesado demais o meu trabalho,
Tá difícil demais o que eu estou fazendo.